A Mundivox lançou há menos de 6 anos uma rede de fibra ótica no Rio de Janeiro. Neste período, a companhia se colocou entre as líderes do mercado e tem mais de 6 mil clientes corporativos. Alberto Duran, presidente e fundador da Mundivox, fala com a gente agora sobre as expectativas e estratégias da empresa. Obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Obrigado. Qual é a expectativa de receita que vocês têm para esse ano? Quanto vocês esperam crescer em 2006? A expectativa de receita de crescimento esse ano é basicamente igual ao que tem acontecido desde o começo. Estamos crescendo ao redor de 52% on a CAGR basis. Isso quer dizer de que todo ano incrementalmente 52%. Quanto vocês cresceram no ano passado? Ano passado crescemos em clientes 92%, crescemos 67%. Em receita. Receita de quanto no final de 2005? Final de 2005 foi uma receita ao redor de 20 milhões. 20 milhões de 20 reais? milhões de reais. Com 6 mil clientes corporativos. Qual é esta meta de vocês? Vocês têm uma meta de número de clientes que vocês pretendem atingir nos próximos anos? Vamos analisar o mercado onde estamos. Estamos numa cidade onde existe uma grande concentração de empresas. Somos uma empresa focada desde o começo em empresas somente, ou seja, não atendemos clientes residenciais. Por quê? Porque é um foco que realmente lhe falta às grandes empresas de telecomunicações no mundo. Muito embora todas tentem fazer isso e desejem fazer isso, a visão de atendimento, tipo de infraestrutura e âmbito comercial é completamente diferente. A residencial ou grandes clientes, que é o grande a competitividade das grandes gigantes de telecomunicações mundiais. Qual é o foco de vocês? Empresa pequena e média. Empresa pequena e média que está abundante. Há 7 anos atrás, quando idealizei o projeto Mundivox, eu vi isso trabalhando no Norte América como diretor de pequena e média empresa para a AT&T. Foi engraçado ver justamente que 97% do crescimento em número de clientes empresariais viria desse mercado e existia um debate muito grande entre jogar para residencial ou deixar com o big business. O big business dentro de uma AT&T em Norte América era gigante. Então existe uma falta de foco e esse foco é o que faz uma empresa como a Mundivox crescer todo dia. Vocês estão investindo quanto por ano para atender esses clientes do Estamos Rio de Janeiro? na dezena de milhões de reais. Dependendo do momento, aceleramos mais o investimento ou menor o investimento. Estamos falando de infraestrutura física que tem que quebrar cidades, calçadas, passar com fibras, entrar em prédios, atender clientes, montar infraestrutura de primeira classe. Infraestrutura que vai durar 100 anos. Por quê? Porque procuramos um meio controlável. Muitas pessoas nos perguntam se nós atenderíamos com wireless, ou seja, internet sem fio, que é uma grande tendência mundial, atender com internet sem fio. Participo de fóruns mundialmente de internet sem fio, mas quando se tem grande concentração de prédios, existem dificuldades porque é um meio ambiente não controlável. Esse é o caso das principais capitais brasileiras? As principais capitais brasileiras, na Ásia, países onde o desenvolvimento nos últimos 50 anos tem sido muito grande e vai continuar sendo. Se vemos a topografia da cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, se vê prédios imensos sendo construídos imediatamente um ao lado do outro. Basicamente, estamos vendo o síndrome de Nova York. Justamente Nova York é uma cidade que cresceu dessa maneira, mas não como Norte América, grandes cidades onde existem espalhadas os negócios. Nós, como atendemos negócios, temos que atender regiões. Então, a região, por exemplo, do centro do Rio de Janeiro é uma região onde temos uma capilaridade maior do que qualquer outra empresa. E muitas vezes do que os gigantes juntos. A não ser que seja a empresa incumbent, que tem uma infraestrutura muito antiga, nova infraestrutura para atender com essa nova tendência de grande comprimento de banda, ou bandwidth, como se fala no inglês, é basicamente impossível fazer com as tecnologias atrasadas, com a infraestrutura atrasada. É como tentar passar 10 carros numa estrada que tenha somente 2 vias. Quando vocês acham, o foco de vocês é a cidade do Rio de Janeiro, quando vocês acham que vocês vão chegar ao limite da cidade e vão começar a crescer para outras regiões do país? E quais seriam essas regiões mais interessantes? Nossa visão é projeto de 10 anos em cada cidade para conseguir a capilaridade e realmente ser dominante no mercado de infraestrutura para a internet de segunda geração. É basicamente uma internet nova, onde vai se ver
convergência de produtos está se vendo através de bandwidth, através da internet, está se vendo a convergência de voz, vídeo e dados, que era antigamente. Então, 10 anos é o mínimo de tempo que se necessita para montar uma infraestrutura realmente abrangente. Nos próximos 3 anos vamos completar esse tempo. Acreditamos que nos próximos 18 meses nossa infraestrutura já vai ser 80% daquilo que queremos ser. Possivelmente esse já é o momento de dar um pulo e começar uma outra cidade. Qual é o alvo? As 10 principais capitais brasileiras. Existem, independentemente do estado, o Brasil é um país que está cheio de oportunidades. Existe muito para se crescer. Eu consigo ver a Mundivox conseguindo crescer pelos próximos 20 anos, crescendo ilimitadamente. No plano de crescimento e de investimentos da Mundivox, qual seria a próxima cidade ou as próximas cidades mais interessantes entre essas 10 capitais brasileiras? Belo Horizonte já foi uma cidade que penetramos no passado. Cortamos Belo Horizonte porque descobrimos que o foco no Rio de Janeiro era muito importante. Então, tudo uma questão de retorno em capital investido. O investimento existe, vivemos um mundo onde se tem muito mais dinheiro para investimento, contar que esse investimento tenha sentido. Infraestrutura, estamos vivendo, temos hoje 10% da infraestrutura necessária que precisamos. Tem muito para se crescer. Belo Horizonte é uma grande capital. Então, Salvador é uma grande capital. Vocês poderiam voltar a Belo Horizonte ou por o fato de vocês terem cortado Belo Horizonte no passado significa que ela deixou de ser? É uma boa pergunta. Belo Horizonte sempre é um mercado muito atraente na minha visão. Eu gosto de BH, gosto muito desse mercado. Mas não é a única. Salvador também está crescendo muito. Salvador está crescendo muito. Porto Alegre está crescendo muito. Qual é o investimento inicial para entrar numa cidade como Belo Horizonte ou Salvador, uma grande capital brasileira? Depende da visão. A visão Mundivox começou com zero. A Mundivox começou com zero. Grande feito da Mundivox foi no mundo de gigantes, de altos capitais, poder ter sobrevivido à quebra das telecomunicações de uma maneira praticamente intocável e continuar crescendo. Por que a gente faz isso? A gente continua crescendo porque a gente conecta aquilo que tem sentido. Falando em conectar aquilo que tem sentido, a gente tem visto a economia brasileira crescendo muito menos do que outros países emergentes. No que vocês apostam essa expectativa de que vocês conseguem crescer na casa de 60% ou até mais de 60% por ano? É uma ótima pergunta. Eu viajo muito, eu vou à China 4 vezes ao ano. Compramos equipamentos diretamente de empresas chinesas. Trabalhei 1 ano na Índia. É interessante ver por que o Brasil cresce menos. Primeiro, uma das grandes razões é que existe um conflito de interesse entre, com uma taxa de juros muito alta e uma taxa impositiva muito grande no Brasil, só menor, se não me engano, a Finlândia, existe um conflito de interesses em investir no setor produtivo e no setor não produtivo. Então, vamos ao quê? O grande crescimento do Brasil vem de certos nichos. Não da grande massa, vem de certos nichos. Telecomunicações é um dos nichos. A agricultura é outro nicho, onde vantagens competitivas existem de uma maneira brutal. Telecomunicações tem que ser local, então existe um crescimento de infraestrutura. No momento que tem infraestrutura, é uma questão de investimento, existe demanda muito maior do que a oferta. Os preços estão de uma maneira global, mas a margem do serviço é bastante grande, o que dá âmbito a continuar investindo, a continuar crescendo. O câmbio que a gente tem hoje significa um real muito valorizado. Isso facilita os investimentos e também estimula a concorrência, a entrada de empresas estrangeiras? Ótima pergunta. Facilita muito o investimento. Por quê? Lamentavelmente, o Brasil não tem se desenvolvido tanto em tecnologias de telecomunicação. Não tem. Existe uma grande oportunidade do Brasil se desenvolver, virar uma outra Índia. Por quê? Porque temos um capital humano incrível nesse país. O que não temos ainda é esse fator de entrar no setor, desenvolver mais o setor produtivo ao setor financeiro. A concorrência, então, também aumenta? A concorrência tem que aumentar. Eu não consigo entender por que não existem vários projetos como a Mundivox espalhados em todo lugar. Uma pergunta que me fizeram recentemente em Chicago, na Globalcom, onde tive prazer de apresentar o projeto Mundivox, foi justamente porque vemos na Colômbia, no Chile, no México, na Europa, em vários países, vemos Mundivox surgindo em vários lugares e no Brasil não vemos muitas. Vemos empresas muito micro ou as gigantes. Que é um fato, existem empresários brilhantes no Brasil que não têm acesso a capital. Existem grandes empresas que têm acesso a capital, mas têm uma limitação natural de crescimento, que é crescimento como país.
Então é bastante. Vamos ver o futuro como vai se levar, mas eu acredito muito no Brasil. Obrigada.